Olá! Assista agora. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Acompanhe a nossa programação diariamente. TV Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024, em nossa série Relembrando Chico Xavier. Semanalmente estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo nosso companheiro Carlos Bacelli. Hoje, vamos adentrar a frase número 11 deste livro. Como já disse em algumas outras oportunidades anteriores, este livro é composto por frases ditas pelo médium Chico Xavier e que foram anotadas pelo Bacelli, e ele resolveu, então, transformar todas essas frases nesse livro, O Evangelho de Chico Xavier. Esse livro é editado pela editora espírita Didier, de Votuporanga, no interior de São Paulo. Quero lembrar a todos que o nosso programa de hoje é transmitido em parceria com a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, na Bahia, e também pelas ondas do rádio da Web Rádio Espiritismo e Vida. Então, nós vamos para a vinheta da TV Espírita Nosso Lar e voltamos para a nossa prece de abertura. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Amado Jesus, queremos mais uma vez te agradecer pela grata oportunidade que nos oferece de estarmos aqui reunidos para falar um pouco mais a respeito do teu Evangelho, como também de todos os postulados da doutrina espírita. Na série de hoje, relembrando o nosso querido médium Chico Xavier. Agradecemos aos benfeitores espirituais que nos assistem e nos acompanham, e em especial ao nosso querido Cairbar de Souza Schutter, e ao nosso querido André Luiz, mentores e patronos espirituais do programa Espiritismo e Vida e da Web Rádio Espiritismo e Vida. Pedimos o teu amparo e a tua assistência para o nosso estudo da noite e as nossas reflexões, e que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a frase número 11 desse livro. E ela diz assim: não consigo entender mediunidade sem espírito de sacrifício. Quem abraça a mediunidade, esperando isentar-se de dificuldades, está cometendo um equívoco muito grande. Não há uma só página da codificação em que Allan Kardec tenha dito que as coisas para os médiuns seriam amenas. Mediunidade é um compromisso que sempre me pesou muito. Sou feliz na minha condição de médium. A mediunidade, sem dúvida, é uma alegria, mas uma alegria que não nos permite
extrapolar. Então, para que a gente possa fazer aí um comentário, um estudo a respeito desta frase de hoje do nosso querido Chico, a primeira pergunta, talvez, que deveríamos fazer a nós próprios, todos nós que temos, muitas vezes, a incumbência de estar sob a responsabilidade de dirigir uma casa espírita ou um grupo mediúnico, se realmente nós estamos oferecendo a essas novas pessoas que adentram a casa espírita e depois acabam adentrando aos trabalhos mediúnicos, sejam eles de estudo da mediunidade ou de desobsessão, se nós estamos realmente preparando de uma forma correta, justa e principalmente clara a essas pessoas que estão chegando ao trabalho. Se nós estamos verdadeiramente oferecendo a elas um apanhado geral, completo, profundo a respeito da mediunidade. Porque muitas vezes os companheiros, ainda sem o conhecimento total a respeito de mediunidade, acreditam que, pelo fato de estarem trabalhando a partir daquele instante, dentro de um processo mediúnico na casa espírita, poderão fazer da mediunidade como um trampolim, acreditando muitas vezes que, pelo fato de agora serem médiuns na atividade plena da palavra, terão alguns benefícios, terão algumas recompensas pelo fato de estarem ali colaborando com outras pessoas ou colaborando com o plano espiritual. Muitas vezes as pessoas desprovidas de um estudo mais profundo, de um conhecimento mais integral da doutrina espírita e principalmente da questão mediúnica através do Livro dos Médiuns, acreditam-se portadoras de manifestações sobrenaturais, de oportunidades em que elas terão contato com espíritos de alta envergadura moral e espiritual, espíritos de luz, como se costuma dizer, e muitas vezes, com o passar do tempo, esses companheiros, essas almas queridas, acabam se desapontando com o trabalho em si. Porque, na realidade, para que nós possamos atingir o pico, o cume daquela palavra médium, daquela palavra medianeiro, desse intercâmbio dos que estão encarnados com aqueles que estão desencarnados, de uma maneira plena, de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito séria, é preciso que haja de nossa parte uma preparação muito grande e muito significativa. Chico deixa claro nesta frase que não há nenhum tipo de mediunidade, de luz, sem que haja da nossa parte o espírito do sacrifício. Vejam vocês que desde a primeira frase até esta, no dia de hoje, a número 11, Bacelli colocou todas elas falando especificamente a respeito de mediunidade. Acredito que deva ter sido um trabalho muito árduo por parte dele para conseguir separar os assuntos, e ele coloca bem na abertura do livro a questão da mediunidade. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Questão número 386, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo, segunda, dia 16 de dezembro, às 21 horas. Uma realização, TV Espírita Nosso Lar.
Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. E nessa frase, como eu disse, Chico fala para nós que mediunidade sem espírito de sacrifício, ela não atinge a sua maioridade. Ela não atinge o seu verdadeiro objetivo. Se nós acreditamos que pelo fato de adentrarmos ao espiritismo, adentrarmos a uma casa espírita e depois adentrarmos a um trabalho de ordem mediúnica, que vamos ficar imunes às dificuldades, aos problemas, dores e situações difíceis da vida, nós estamos completamente enganados. Chico deixa bem claro isso para nós, quando ele lembra principalmente que o próprio codificador Allan Kardec diz de uma maneira muito simples que a vida, o trabalho dos médiuns não seriam coisas amenas e práticas. Porque para exercitarmos e, ao mesmo tempo, para colocarmos em prática o trabalho mediúnico, é necessário, como já foi dito, o sacrifício, mas é necessário, acima de tudo, a abnegação àquilo que estamos fazendo. A mediunidade no passe, no atendimento fraterno, na aula, na live, na palestra, na psicografia, na psicofonia, na vidência, na clarividência e assim por diante, em todas elas é necessário que haja em nós esse espírito de sacrifício e de abnegação. É preciso que haja, da nossa parte, uma renúncia muito grande para que os benfeitores espirituais consigam enxergar em nós um campo vasto, limpo, puro, para que realmente as manifestações se façam verdadeiras e importantes para a coletividade. Ele deixa claro, quem abraça a mediunidade esperando isentar-se de dificuldades, está cometendo um equívoco muito grande. Não há uma só página da codificação em que Allan Kardec tenha dito que as coisas para os médiuns seriam amenas. Mediunidade é um compromisso que sempre me pesou muito. Sou feliz na minha condição de médium. A mediunidade, sem dúvida, é uma alegria, mas uma alegria que não nos permite extrapolar. Essa última frase do Chico, ela é muito interessante. Sou feliz na minha condição de médium. A mediunidade, sem dúvida, é uma alegria, mas uma alegria que não nos permite extrapolar. Então vejam como que o Chico, na sua condição de médium, tão significativo e tão importante para o movimento espírita, não só no Brasil, mas no mundo, ele se sentia confortável na sua condição de médium. Sabia que haviam dificuldades extremas a serem superadas na sua caminhada, problemas de família, problemas de trabalho, problemas de saúde, problemas com o próprio corpo, e gradativamente, com o amparo da espiritualidade, ele foi conseguindo superar essas dificuldades. Porque, a partir do momento que os espíritos perceberam a dedicação, o sacrifício, a vontade, a abnegação do próprio Chico, eles mesmos, os espíritos, foram dando ao Chico uma condição melhor para que ele pudesse realmente cumprir o seu trabalho dentro da psicografia, com vários livros,
várias mensagens, várias cartas consoladoras às famílias que o procuravam. Mas ele diz no final, mas uma alegria que não nos permite extrapolar. Então, ao mesmo tempo que tudo isso era uma tarefa difícil e complicada para o próprio Chico, era também uma alegria. Porque, é claro, nós nos sentimos muito felizes quando nos colocamos à disposição da espiritualidade, e a espiritualidade, utilizando-se de nós, leva o amparo, a alegria, o consolo, a fé, a esperança e a confiança às outras almas queridas que estão ali conosco. Então, nós nos sentimos felizes com isso. Nos sentimos felizes também com as benesses que a vida nos oferece, em todos os seus setores. Nem sempre era aquilo que sonhávamos, ou aquilo que desejávamos, ou aquilo que queríamos, mas vamos observando com o decorrer do estudo e do aprendizado que aquilo é realmente o mais importante para nós naquele instante. Nós não precisamos nem mais, nem menos. Aquilo que temos recebido é justamente o suficiente para que sejamos felizes. E dentro desse trabalho individual e coletivo, nós vamos tendo as nossas alegrias, os nossos momentos de felicidade. Mas o Chico nos lembra, não nos permite extrapolar. Porque todas as vezes que extrapolamos em determinado ponto da nossa caminhada, da nossa vida, a própria vida em si chama-nos a atenção para que voltemos ao nosso padrão comum, para que voltemos ao nosso ponto de equilíbrio para a continuidade da tarefa. Infelizmente, é muito comum ainda, mesmo neste ano de 2024, já quase 2025, é muito comum observarmos companheiros espíritas ou não espíritas, porque a mediunidade não é uma exclusividade do espiritismo. Todos nós somos médiuns em maior ou menor proporção, dependendo, é claro, da nossa condição física, porque a mediunidade é uma questão orgânica. Então, nós vemos muitos companheiros que se perdem no trabalho mediúnico. Uns por não conhecerem a doutrina espírita. Outros por não conhecerem a fundo a mediunidade. E outros que muitas vezes acabam se deixando levar pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição, e fazem da mediunidade um meio de se enriquecer, um meio de se fazerem presentes na sociedade, um meio de se fazerem visíveis nas redes sociais, que hoje isso é muito comum, fazendo previsões, fazendo alertas, falando de determinados espíritos ou de determinadas questões que acontecem no mundo. Então vejam como que a falta do estudo e a falta do conhecimento leva-nos muitas vezes a um caminho completamente errado no campo da mediunidade. E é claro, isso, de uma maneira ou de outra, hoje ou amanhã, nos será cobrado, porque estamos recebendo gratuitamente uma nova ferramenta de trabalho, além dos 5 sentidos que já temos no nosso corpo físico. Estamos recebendo essa ferramenta a mais, não só para o nosso benefício, mas principalmente para levar o benefício àqueles que estão junto conosco.
Então, essa ferramenta ela deve ser muito bem tratada, ela deve ser muito bem cuidada. É claro que esse desenvolvimento ele não se faz da noite para o dia. Muitos companheiros se defrontam com a mediunidade pela primeira vez e há de se compreender o seu medo, em outros casos, o seu entusiasmo, em determinados instantes, a sua correria extrema para ter e fazer cada vez mais. Em outros casos, aqueles que recuam porque não querem nenhum tipo de contato com aqueles que são chamados de mortos, aqueles que são chamados de espíritos já desencarnados ou espíritos que já morreram. Então, há de se compreender as determinadas situações que vão acontecendo, que vão ocorrendo, quando nos deparamos com aqueles que estão iniciando no trabalho espírita. Me lembro que o Chico, em certas ocasiões, em certos momentos, falava-nos que acima da mediunidade está o trabalho caritativo. Nós podemos ser bons médiuns, mas não exercitarmos a caridade. E muitas vezes exercitamos a caridade de uma maneira tão ampla e supostamente visível às pessoas comuns, não temos nenhum tipo de mediunidade. Então vejam como que esse preparo, esse estudo que a casa espírita deve realizar, ele é muito importante. E a base fundamental para que nós possamos trabalhar a mediunidade se baseia no Livro dos Médiuns. É importante não decorar o Livro dos Médiuns, não saber do começo ao fim aquilo que está ali contido. O importante é a leitura do Livro dos Médiuns, a compreensão daquilo que Kardec nos explica nas inúmeras páginas, para que tenhamos condição de perceber se verdadeiramente já estamos naquela condição de um bom médium, ou se ainda somos um iniciante na questão mediúnica. Se já conseguimos adentrar a essa classificação de bons médiuns, o que ainda nos falta para podermos subir um degrau a mais? Qual item que ainda está faltando no dia a dia da nossa vida para que a mediunidade possa se ampliar cada vez mais? Porque quanto mais vamos tomando conhecimento daquilo que a mediunidade nos oferece, vamos estabelecendo um contato maior com espíritos que estejam ao nosso redor. Porque, na realidade, os espíritos precisam desta ferramenta que somos nós, para que possam trabalhar, para que possam oferecer o seu conhecimento, para que possam oferecer algo a mais em favor de nós próprios e também de toda a comunidade. É claro que nós estamos falando do Chico, um espírito que já trazia em si mesmo uma bagagem muito grande. Um espírito que já vivenciou inúmeras oportunidades de contato com os espíritos superiores. Um espírito que, com certeza, teve, em outras encarnações, importante colocação na vida comum das pessoas. Mas não podemos nos esquecer que o Chico estava encarnado. E o Chico também poderia escolher
aquilo que queria ou não queria. Muitos dizem, mas o Chico tinha um Emmanuel ao lado dele, mas Emmanuel não dirigia a vida do Chico. Emmanuel cuidava do Chico para que ele pudesse verdadeiramente cumprir a sua tarefa, e ele próprio, Emmanuel, juntamente com esses inúmeros espíritos que se comunicaram com o Chico, pudessem também realizar o trabalho que estava determinado. Então, é sempre muito importante uma análise profunda daquilo que temos à nossa frente, do material humano que temos ao redor de nós. Dentro de uma escola mediúnica, de um estudo da mediunidade, vamos ter aqueles que se destacam mais rapidamente, vamos ter aqueles que vão demorar um pouco mais para nos oferecerem qual o tipo de mediunidade que possuem, e há outros que poderão ficar ali conosco por um tempo indeterminado e não encontraremos neles nenhum tipo de manifestação, a não ser aquela manifestação da doação. Aqueles que dizem que não sentem nada, não escutam nada, não conseguem enxergar nada, mas que, na verdade, são grandes doadores que ajudam e amparam os médiuns e os espíritos comunicantes. Então, tudo tem um princípio, tudo tem um começo muito significativo dentro da casa espírita. E esse começo, esse princípio, se faz através do estudo. Mostrar às pessoas que ali chegam que mediunidade não é um privilégio de ninguém. Mediunidade não é, de maneira nenhuma, ausentar-me dos compromissos que me cabem na vida comum. Mediunidade não é, de maneira nenhuma, livrar-me das dores e dos sofrimentos que a vida me oferece. E vejam como é interessante. Quando nós estamos bem, quando nós estamos em equilíbrio, quando nós estamos em paz com a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, a nossa vida comum, mais facilmente nós conseguimos fazer esta ligação com os benfeitores espirituais. Mais facilmente podemos psicografar, podemos ver, podemos ouvir, podemos dar uma comunicação através da psicofonia, mas sempre que temos algo que nos atormenta, quando temos algo que nos tira o ponto de equilíbrio, é como se estivéssemos barrando esse trabalho de intercâmbio com o plano espiritual. Alguém pode dizer, puxa, mas com o Chico não acontecia isso. Não acontecia porque havia um preparo que já vinha de encarnações anteriores e um preparo que o próprio Chico fazia no dia a dia da vida. Então ele sabia que todo dia ele tinha que se manter em paz, em equilíbrio, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar do trabalho, daquele salário muito pequeno, das dores, das doenças, das problemáticas do corpo físico. Mesmo assim, ele tinha que entender e compreender que não adiantava entrar em desequilíbrio, não adiantava reclamar, não adiantava entrar em estado de irritação, porque isso iria complicar o seu trabalho à noite no centro espírita.
fosse lá em Pedro Leopoldo ou depois em Uberaba. Por isso que no começo ele fala: não consigo entender mediunidade sem espírito de sacrifício. É um sacrifício. É igual quando nós entramos numa faculdade para fazer um determinado curso de formação. Para advocacia, para engenheiro, para medicina, para arquitetura, psicologia, seja qual área for. Tem que haver o sacrifício, porque se não houver o sacrifício, nós não conseguimos terminar o curso, nós não conseguimos nos formar. E mesmo depois que recebemos o diploma, ainda temos um longo caminho pela frente, que é aquele instante da especialização, é aquele instante do treinamento, é aquele instante das primeiras consultas, dos primeiros trabalhos, das primeiras tarefas, das primeiras interações com aqueles que já estão na profissão há muito tempo, até que nós tomemos fôlego por nós mesmos e continuemos a nossa jornada mediante aquilo que aprendemos. Então vejam quantos anos nós vamos precisar para atingir o ápice, muitas vezes, na nossa profissão. Porque é preciso o espírito de sacrifício. E aí, dentro desse espírito de sacrifício, nós vamos ter inúmeras outras questões, como eu já disse, a abnegação, o estudo, a vontade, o querer, a disciplina, a boa vontade, o amor, a determinação, os cuidados. E tudo isso está diretamente ligado aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, às minhas palavras, às minhas ações, às minhas atitudes naturais do dia a dia. Porque todo dia, em todos os instantes do dia, nós somos chamados às provas comuns. É um fato muito corriqueiro as pessoas dizerem, eu já falei isso aqui várias vezes, que o Chico era um missionário. Realmente, o Chico era um espírito missionário. Ele tinha uma missão com relação à psicografia. Mas era um espírito que estava encarnado. Ele tinha família, ele tinha trabalho, ele tinha suas necessidades, ele tinha suas dores, ele tinha suas doenças, ele tinha suas debilidades físicas. Mas ele foi se superando. Quando nós acreditamos que a espiritualidade vai nos beneficiar por causa da mediunidade, isso é uma bobagem da nossa parte. A espiritualidade, ela age completamente diferente. Quando ela observa que nós estamos nos sacrificando, que nós estamos nos doando, que nós estamos nos esforçando, que nós estamos cortando privilégios e benefícios da nossa vida para o bem comum, a espiritualidade, por ela própria, ela vai nos dando força, ela vai nos dando coragem, ela vai nos dando inspiração, intuição, ajuda, saúde, equilíbrio, força, paz, serenidade, paciência, tolerância, sentimentos de amor e de perdão em proporção maior, para que a gente possa continuar no nosso trabalho. É isso que as pessoas confundem. As pessoas falam assim, puxa, mas o Chico, com todos os problemas que tinha,
com tanto trabalho que realizava, teve uma vida de mais de 90 anos e ainda estava bem. Mas por quê? Porque houve o sacrifício, o espírito de sacrifício. É uma recompensa. É uma recompensa que a espiritualidade nos oferece. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos observar lá Jesus nos falando: se damos 1, recebemos 10. Se damos 10, recebemos 100. Se damos 100, recebemos 1000. É ajuda. Se a espiritualidade está vendo que eu estou me doando, que eu estou oferecendo, que eu estou ajudando, a espiritualidade vai me munir de recursos para que eu continue fazendo isso e, de repente, que eu consiga fazer ainda mais do que aquilo que venho fazendo. Quantas vezes nos natais de Uberaba, nos evangelhos à sombra do abacateiro, na vila lá dos Pássaros, onde era uma vila muito pobre, quantas vezes os benefícios chegavam inesperadamente. Quando todos ali acreditavam que o Chico não ia conseguir atender aquele grupo enorme de pessoas, de repente parava um caminhão-baú, de repente parava alguns carros e a ajuda chegava. Milagre? Não, não é milagre. Milagre não existe. É a ajuda do plano espiritual, que via no Chico um esforço muito grande para atender. E eles sabiam perfeitamente que iria faltar. E de uma maneira ou de outra, eles se mobilizavam no plano espiritual para que aquele recurso, se não total, mas pelo menos parcial, chegasse até o Chico. Isso acontece conosco também. Porque Deus não dá privilégios a ninguém. Se nós nos utilizarmos da nossa mediunidade, seja ela qual for, nós vamos também receber o amparo da espiritualidade. Vamos pegar um exemplo do médium passista. Aquele médium que lê todos os livros sobre o passe. Aquele médium que lê todos os livros que falam sobre fluidos, energia, magnetismo, centros de força, chakras. Aquele médium que passa a conhecer profundamente o corpo humano. Aquele médium que se prepara adequadamente para o dia do passe. O passe dele será simplesmente maravilhoso. Porque a espiritualidade vai oferecer para ele cada vez mais. Porque ele está colocando em prática o espírito do sacrifício. Eu dou 1, recebo 10. Eu vou agora começar a dar 10, vou receber 100. Em determinado instante eu vou dar 100, vou começar a receber 1000. Então esse é o grande ensinamento que nós encontramos nesta frase número 11 do nosso querido Chico. Não consigo entender mediunidade sem espírito de sacrifício.
Quem abraça a mediunidade esperando isentar-se de dificuldades está cometendo um equívoco muito grande. Não há uma só página da codificação em que Allan Kardec tenha dito que as coisas, para os médiuns, seriam amenas. Mediunidade é um compromisso que sempre me pesou muito. Sou feliz na minha condição de médium. A mediunidade, sem dúvida, é uma alegria, mas uma alegria que não nos permite extrapolar. Para ilustrar um pouco mais, né, essa reflexão de hoje a respeito da frase número 11 do livro, eu trouxe aqui para nós uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Amanhece. É um livro pequenininho do Chico, é do Grupo Espírita Emmanuel, lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo, o GEM. É o livro Amanhece, é psicografia do Chico, mensagem ditada pelo Emmanuel. Ela tem como título Mediunidade e Nós. E Emmanuel diz assim: se aspiras a ser intérprete da espiritualidade superior, matricula-te, antes de tudo, na escola do bem de todos, para que os mensageiros do bem eterno te encontrem no lugar certo. Olha que bonito, como tem a ver com a frase 11 do Chico. Se aspiras a ser intérprete da espiritualidade superior, matricula-te, antes de tudo, na escola do bem de todos, para que os mensageiros do bem eterno te encontrem no lugar certo. Arreda de ti qualquer ideia de mal. Prepara-te, amando e compreendendo. Ninguém consegue educação sem experiência. Ninguém progride sem o concurso dos outros. Ninguém se adianta sem movimentação no caminho. Para isso, trabalha sempre. Não basta, no entanto, a ação por si só. Imprescindível configurá-la em proveito. Toda circunstância é campo de criatividade para que se realize o melhor. A vida é um educandário. O tempo é a riqueza de todos equitativamente distribuída. O tempo é a riqueza de todos equitativamente distribuída. O próximo é instrutor. Discípulos da evolução somos todos. Serviço é nosso ponto de encontro. Se nos propomos a melhorar a existência, é imperioso melhorar-nos. Se queremos receber, é preciso esvaziar as próprias mãos em auxílio dos semelhantes, a fim de repletar-nos com recursos novos nas fontes do suprimento infinito. Olha de novo a conjunção com a frase 11. Se queremos receber, é preciso esvaziar as próprias mãos em auxílio dos semelhantes, a fim de repletar-nos com recursos novos nas fontes do suprimento infinito. Dou 1, recebo 10. Dou 10, recebo 100. Dou 100, recebo 1000. A represa garante a usina, porque aprende a guardar, distribuindo. A força elétrica se faz luz,
aceitando transformar-se para a nobreza do benefício. Mas a represa e a força elétrica nada conseguiriam sem disciplina para louvor da utilidade. Pensemos nisso e honorifiquemos o lugar que é nosso, cumprindo tão bem quanto se nos faça possível a tarefa que a vida nos entregou a executar. Toda atividade na criação do bem é importante. O copo de água é filho das nascentes profundas. Olha que bonito. O copo de água é filho das nascentes profundas. A vela acesa, que dissipa a sombra, é irmã da estrela que desfaz a resistência das trevas. A vela acesa, que dissipa a sombra, é irmã da estrela que desfaz a resistência das trevas. Ergue-te assim para realizar o melhor que puderes. Traduzir os emissários do bem será sempre unirmos-nos a eles em serviço constante. Olha a mediunidade. Traduzir os emissários do bem será sempre unirmos-nos a eles em serviço constante. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Questão número 386, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo, segunda, dia 16 de dezembro, às 21 horas. Uma realização TV Espírita Nosso Lar. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Ninguém sabe quem teria sido o samaritano da parábola. Se um homem de elevada cultura espiritual ou se um analfabeto no conhecimento da vida. Se um representante da autoridade ou se um homem a esconder-se das próprias culpas. Entretanto, porque se compadeceu e auxiliou, porque agiu e serviu em favor do próximo, conseguiu identificar-se com o trabalho dos anjos. Entretanto, porque se compadeceu e auxiliou, porque agiu e serviu em favor do próximo, conseguiu identificar-se com o trabalho dos anjos. Esta mensagem, então, é de Emmanuel no livro Amanhece, que tem como título Mediunidade e Nós. Então, fica aqui o nosso estudo, a nossa reflexão do dia de hoje, referente à frase número 11 do livro O Evangelho de Chico Xavier, do nosso querido Carlos Bacelli. Quero aproveitar e convidar a todos vocês para o nosso webinário de amanhã, às 20 horas. Nesse mês de setembro, nós estamos fazendo aí webinários especiais todas as quintas-feiras, em homenagem ao Natal, em homenagem ao nosso Mestre Jesus. Amanhã, o webinário estará sob nossa responsabilidade e nós vamos abordar o tema Relembrando Allan Kardec. Então, amanhã, às 20 horas, no nosso webinário espírita, o tema Relembrando Allan Kardec. Quero também convidá-los para que possam conhecer aí a nossa programação semanal aqui no programa Espiritismo e Vida,
todas as noites, uma série trazendo conhecimento a respeito da doutrina espírita, a respeito do Evangelho de Jesus, sempre em parceria com outros companheiros, outras entidades espíritas, como também a parceria com alguns companheiros que fazem determinados estudos juntamente conosco. E também aproveitar para convidá-los para conhecerem a nossa web rádio Espiritismo e Vida. Uma programação diária, 24 horas por dia, todos os dias da semana, também levando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus através das ondas do rádio. Quero agradecer a vocês pelo carinho, pela bondade, por estarem junto conosco, por nos ajudarem na divulgação do canal, na divulgação da rádio, por aqueles que nos assistem posteriormente, deixando aí sempre o seu carinho, a sua atenção. Muitos acabam nos deixando mensagens, então nós só temos a agradecer. E, é claro, agradecer a nossa parceria com a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, na Bahia, através do nosso companheiro Derni Oliveira, que nos ajuda, que nos ampara também na realização desta tarefa de quarta-feira, que é relembrar o nosso querido Chico Xavier. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e nos vemos amanhã no nosso webinário espírita de todas as quintas-feiras. Que Jesus abençoe a todos com muita saúde, com muita paz, com muita alegria nos seus corações. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até amanhã. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.